Olá, essa é a segunda parte do tema que eu comecei no vídeo anterior, que é sobre a relação entre matemáticas, demonstrações e o mundo real. Porque seria muito bom se a gente fosse capaz de fazer demonstrações onde a lógica é perfeita e ser capaz de, por causa disso, concluir que a conclusão tem que ser verdadeira. E ser capaz de ter certeza de coisas sobre o mundo real, seria assim. Infelizmente, como a gente começou a ver no último vídeo, não é assim que a coisa funciona. A gente conseguiu ver naquele vídeo que é possível você montar uma geometria inteira e perfeita, e essa geometria pode ou não se aplicar ao mundo real. De verdade, a geometria euclidiana funciona muito bem para muitas das coisas que a gente tem. Ela não funciona bem quando a gente tenta descrever como as coisas acontecem em sistemas onde você tem excesso de massa, como um buraco negro perto de uma estrela muito pesada. Mas, estranhamente, ela volta a funcionar muito bem quando a gente vai para escalas cosmológicas do que acontece entre galáxias muito distantes, onde aparentemente o espaço, se for curvo, é muito pouco. Ou seja, a aplicação da matemática no mundo real depende de a gente verificar se aquela ideia matemática, se aquele conceito funciona num problema específico ou não. A matemática, portanto, não está certa nem errada em termos do mundo real. Ela está certa como uma estrutura de raciocínio bem montada. Há problemas. A gente volta a isso no próximo vídeo. Há problemas com limites no que a gente é capaz de provar ou não. Então podem haver afirmações que em um dado sistema sejam indecidíveis. Há uma série de questões que vale a pena a gente discutir no próximo vídeo, mas que são questões que a gente não vai entrar muito a fundo. Em geral, mesmo as pessoas que sabem que esses problemas existem, não tratam eles de uma forma completamente correta, ou não entendem detalhes específicos, mesmo porque são demonstrações bastante complexas. Eu vou me ater só ao superficial nessa questão. Como a gente sempre tem que pôr um limite nas coisas, mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo. De qualquer forma, o que a gente viu foi sobre quando a gente tem ideias matemáticas, o quanto elas aplicam ou não. O que acontece quando eu tenho teorias físicas? Porque teorias físicas, de qualquer forma, elas são baseadas em ideias, e a partir daí a gente faz contas com elas, e isso nos diz o que a gente espera que aconteça no mundo real. Um exemplo que parte de ideias bastante simples para montar algo bastante mais sofisticado é a relatividade restrita. Einstein chegou na sua primeira versão trabalhando sobre um problema que era luz sendo emitida dentro de um trem em movimento, batendo no espelho e voltando. E aí ele olhava o que a pessoa dentro do trem deve estar vendo, o que a pessoa fora do trem deve estar vendo daquela mesma luz, e o trem está em movimento, então ele, para quem está dentro do trem, a luz ia de uma parede até outra e voltava. Para quem está fora do trem, a luz saía daqui, quando ela batia na próxima parede tinha andado, depois voltava, ela percorria um caminho maior. Se você supuser que a luz viaja na mesma velocidade para os dois observadores, só isso já tem como consequências e várias das fórmulas que você obtém em relatividade restrita. Para geral, a gente precisa de mais questões, de mais coisas. E é óbvio que existem algumas definições necessárias, assim como em geometria, que você precisa definir o que é um ponto, o que é uma reta, você precisa definir o que são eventos. Mas a partir de um conjunto simples de ideias e de uma imposição teórica sobre velocidade, Einstein foi capaz de calcular várias das equações de transformação sobre como, por exemplo, o tempo passa diferente em dois sistemas
que estão um andando em relação ao outro, sobre como medidas de distância podem ser contraídas. Essas questões você tira de considerações sobre velocidades e distâncias simplesmente fazendo essa suposição. Então ele demonstrou que segue que o tempo entre observadores que estão um se movendo em relação ao outro não passa da mesma forma, que medidas de distância dependem do observador. Ele fez todas essas demonstrações assumindo que a velocidade da luz é a mesma para os observadores. Então, o que acontece? Nesse caso, você está falando do mundo real. Você está partindo de uma suposição sobre o mundo real, certo? Mais ou menos. Porque Einstein não partiu de uma suposição que a gente possa dizer que a gente tem certeza que funcione no mundo real. Ele tinha evidências de que talvez fosse assim. Ele tinha outras evidências também de umas coisas que eram transformações de coordenadas que vinham do eletromagnetismo, que apontavam que aquelas equações que ele estava obtendo eram extremamente relevantes e corretas em física, pelo menos na parte do eletromagnetismo. Então ele tinha mais do que só os experimentos mentais dele. Mas essa suposição, ainda que apoiada por observações, poucas na época, hoje em dia existem inúmeros testes dessa suposição e em todos eles ela foi verificada como correta. Mas independente de lá ou aqui, em princípio é possível que tenha pequenas variações, que isso seja só uma aproximação muito boa, que existam condições que a gente ainda não observou onde a suposição não seja obedecida. Tem sempre essas possibilidades. Elas são improváveis, mas elas não são impossíveis. Ou seja, quando Einstein estava fazendo aquela suposição, ele não estava de verdade trabalhando no mundo real, da mesma forma que a matemática não trabalha no mundo real. Ele estava supondo que, em um universo que funcione assim, as consequências são essas. Quando a gente observa o nosso universo, a gente vê que aquelas consequências aparentemente são observadas. Mas o que ele estava fazendo, de novo, é trabalhar no mundo artificial, no mundo da mente. Os Gedankenexperiment, que ele gostava de fazer, experimentos mentais, são experimentos em mundos artificiais criados pela nossa mente. Isso não os torna não válidos. Apenas significa que eu estou trabalhando e verificando quais são as consequências de algumas ideias. Eu estou de novo fazendo uma lógica dedutiva, uma matemática, para calcular o que segue nos meus axiomas, nos meus postulados. Nada diferente disso. É possível que o mundo real seja regido pela matemática? É. O que a gente sabe dizer é que a matemática e as ideias que a gente criou em física descrevem o mundo real de uma forma muito, muito boa, extremamente precisa. Você pode fazer experimentos e ter resultados teóricos que concordam em muitas casas depois da vírgula quando você verifica os números. É impressionante. Ainda assim, esse impressionante é um impressionante humano. Em princípio, existem infinitas casas depois da vírgula. Se a gente conseguir que 20 concordem, as pessoas podem ficar maravilhadas porque 20 casas, você saber um número com 20 posições, é algo que para o nosso cérebro limitado humano é fantástico. Para um cérebro infinito, não seria nada. Mal começo de uma sequência. 20 contra infinito? Pense em ter 20 reais, pense em ter infinitos reais. Ou mesmo 20 reais contra 1 milhão, ou 1 milhão. A diferença é gigantesca. Contra o infinito, então, nem se fala. Então, o que nós temos com a matemática, com as teorias que têm sucesso na física, é ferramentas que nos dão habilidades de sermos muito mais capazes do que o nosso cérebro limitado é. Nós precisamos
dos métodos matemáticos e dos métodos dedutivos para ir muito além do que a gente conseguiria ir sozinho. Mas isso não quer dizer e isso não garante que o que a gente está fazendo ali tenha de ser realidade. Se a matemática é a forma como o mundo é montado ou não, é metafísica, é algo que a gente não tem como ter informações, não tem como a gente ter evidência de que isso é verdadeiro ou de que isso é falso. É especulação. Possível, interessante de se perguntar. No ponto atual que a gente está no conhecimento, ninguém tem como responder isso de forma séria e de forma que possa dizer nada além de eu acho que, eu acredito que. E se vocês lembrarem de vídeos para trás, quando a gente estava discutindo nossa cognição, quando as pessoas dizem eu acho que, eu acredito que, nossa habilidade de raciocinar, muitas vezes, vai pela janela. Então, nesse caso, a melhor coisa a fazer é manter a dúvida. As nossas teorias físicas funcionam incrivelmente bem para os padrões seres humanos, são um avanço fantástico das nossas habilidades. O que isso quer dizer além disso, a gente não sabe. Eu volto com vocês no próximo vídeo, falando exatamente sobre alguns problemas de limitação de matemática, sobre algumas questões sobre indecibilidade e coisas associadas. Não vamos se aprofundar muito, mas vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, gente, inscrevam-se, deixem o que gostou, falem para os amigos, divulguem e não percam o próximo vídeo. Até mais, obrigado.